difícil. E a igreja que ficar, o povo que ficar, os crentes, lavados e remidos, que vão subir no arrebatamento. Mas os que ficarem vão ter tormento na grande tribulação. A grande tribulação, irmão, vai falar, está escrita lá em Daniel 9, 27, Mateus 24, 15, 21, Mateus 24, 27, 28. E a gente vai ver aqui outro ponto, a volta gloriosa. Está lá em Mateus 24, 29 e 30. Apocalipse 1, 7. E Zacarias 14, versículo 4 e do 1 ao 4. Vai ter também, perdão, irmãos, vai ter também a batalha do Armagedon. Está lá em Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 e 20, Apocalipse 19, versículo 16 e 21. Outro ponto, o julgamento das nações. Está lá em Mateus 25, 31. Eu li o 30, né? E tem o 31 que está escrito: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Né? Jesus veio para reinar. Ele veio primeiro arrebatar a igreja pré-tribulacionista. A igreja vai subir. E depois Jesus vai vir na sua segunda vinda. Né? Porque Jesus, quando ele vir arrebatar a igreja, ele não vai pisar na terra. Eita glória! Ele não vai pisar na terra. Você pode ler lá Tessalonicenses. Dos céus, ele vai ordenar e a igreja vai ser arrebatada. Agora, na segunda vinda, Jesus vai vir, vai batalhar. E aqueles que não se dobrarem perante o anticristo vão ter uma oportunidade da salvação. E Jesus vai julgar as nações. E como você está? Como está a tua vida? Aí, outro ponto, o julgamento das nações. Mateus 25, 31 ao 46. Outro ponto, a prisão de Satanás por 1000 anos. Esse texto você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 3 e 1. O trono branco ou o juízo final. Apocalipse, capítulo 20, versículo 15, versículo 11 ao 15. A consumação de todas as coisas. Você vai ver lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17, 28 e Apocalipse 21. E quando a gente estuda a escatologia bíblica, ela tem várias linhas, né, que eu vou já tocar nesse assunto. Tem várias vertentes. Por isso que a gente tem que buscar na palavra de Deus, né, buscar o conhecimento da palavra, para que a gente venha a ser revestido, para que a gente venha a estar atento.
E quando se estuda a escatologia, como eu falei agora há pouco, tem várias linhas teológicas, várias vertentes, vai criar dúvidas e confusão na escatologia. A falta de afinidade com o Espírito Santo. Jesus, antes de ascender para o céu, afirmou que um dos ministérios exercido pelo Divino Consolador é o de mestre, guiando na verdade a sua igreja. Como você tem sido ensinado? Como você tem sido abordado a este tema da vinda de Jesus, do arrebatamento, do julgamento de Cristo? Como você tem esperado Jesus? João, capítulo do apóstolo João, 14, 26, está escrito: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, meu irmão, o nosso manual é a palavra de Deus. Eu citei agora aqui uma fala aqui, nessa obra aqui, né? E tem referências bíblicas. Então a gente tem que se debruçar, a gente tem que fazer um estudo conciso da palavra, meditar, orar, jejuar. A falta de conhecimento bíblico, irmão. Irmão, hoje é fato, irmão. Hoje muitos que estão na obra, irmão, é falho de conhecimento bíblico, irmão. Não estão buscando. Faltam nos cultos de ensinamento. E a igreja vai crescendo ali fragilizada, irmão. Por falta de conhecimento da palavra de Deus. E olha que Jesus está voltando para arrebatar a igreja. Muitos equívocos na interpretação de texto bíblico ocorrem simplesmente pela ausência de uma leitura bíblica atenciosa, constante e sistemática das Escrituras sagradas. Em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, Paulo ali dá as instruções para Timóteo. A igreja ela tem que buscar a palavra, o conhecimento. Porque se ela não buscar, ela vai perecer. A gente vê aí muita chacota aí do povo de Deus, as pessoas fazendo gracinha da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é santa. E a gente tem que acordar para a gente fazer a diferença. Como? Se debruçando na palavra de Deus. Meu irmão, você está fazendo a obra. Você quer um conselho? Invista no seu ministério.
Se capacite. Olha o que aqui Paulo vai dizer para Timóteo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E há uma confusão teológica, irmãos, que a gente vê aí. Tem uns que é pós, né? A gente é pré-tribulacionista. E eu creio nessa linha de raciocínio, que o arrebatamento da igreja vai vir antes da grande tribulação. Mas o interessante é que essas vertentes, todos eles creem no Espírito Santo de Deus. Conceitos tribulacionistas. Vou citar aqui alguns. Só para retificar o que eu falei agora, dessa confusão, né? Pré-tribulacionista ensina que a igreja não passará pela grande tribulação. Esta linha de interpretação defende que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E eu creio nessa linha de raciocínio. Pós-tribulacionista. A linha pós-tribulacionista, esta linha de interpretação ensina que a igreja passará pela grande tribulação e Jesus o livrará na sua vinda e inaugurar o reino na terra, né? O milênio. Aí essa outra linha aqui, intermediários, né? São linhas de interpretação que possuem vários pontos de vista. Ela ensina, né, o arrebatamento pré-ira. Outra linha. Ensina que os cristãos serão levados no arrebatamento no período de 3/4 da tribulação. Aí essa outra linha de raciocínio aqui, ela é o arrebatamento parcial. E o que eles ensinam? Ensina que Jesus arrebatará parte da igreja isoladamente, ou seja, por grupos. Pós-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas iminentes, o grupo que ensina que Cristo virá após a grande tribulação. E aí a gente vê os sinais da vinda de Cristo. Uma das grandes certezas, Mateus 24:3. Vou ler aqui para a gente ter um raciocínio aqui. Mateus 24:3. E estando assentado no seu monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, e em particular dizendo: quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Essa é a pergunta. Uma das grandes certezas que Jesus voltará são os sinais que estão se cumprindo a olhos nus,
em nossa atualidade. E aqui eu vou citar um comentário aqui de um dos maiores pregadores que teve, né? Americano, Billy Graham, Dr. Billy Graham. Ele diz, aqui em seu comentário, Billy Graham foi muito feliz na sua afirmação. Ele vai dizer, a Bíblia é o jornal que vai sair amanhã. Ele foi muito feliz nessa afirmação dele. A Bíblia é o jornal que vai sair amanhã. Então, os sinais confirmam que o dia do nosso encontro com Jesus está muito próximo. Outro ponto importante.